Não devemos olhar para trás quando estivermos saindo de Sodoma. Por Jonathan Edwards. Lembrem-se da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, versículo 32. Fuja para salvar a sua vida, não olhe para trás, nem se detenha em toda a planície. E no texto, Cristo reforça seu conselho pelo exemplo da esposa de Ló. Ele os aconselha a se lembrar dela e a seguirem por seu exemplo, pois ela olhou para trás enquanto fugia de Sodoma e se transformou numa estátua de sal. Se perguntarem por que Cristo deu essa instrução ao seu povo para fugir de Jerusalém com tanta pressa, ao primeiro sinal de sua destruição iminente, respondo que parece ser porque fugir de Jerusalém era uma figura da fuga de um estado de pecado. Escapar daquela cidade incrédula simbolizava a fuga de um estado de incredulidade. Portanto, eles foram instruídos a fugir sem parar para levar nada de suas casas, para significar com que pressa e preocupação devemos fugir de uma condição natural, que nenhum respeito por qualquer prazer mundano nos impeça por um instante sequer, e que devemos fugir para Jesus Cristo, o refúgio das almas, nossa rocha forte e o monte de nossa defesa, de modo que, ao fugir para Ele, deixemos e abandonemos de coração todas as coisas terrenas. Essa parece ser também a principal razão pela qual Ló foi instruído a se apressar tanto e a não olhar para trás, porque a sua fuga de Sodoma foi planejada propositalmente para ser uma metáfora de nossa fuga do estado de pecado e miséria em que nos encontramos naturalmente. Não devemos olhar para trás quando estivermos fugindo de Sodoma. As seguintes razões podem ser suficientes para sustentar essa doutrina. Primeiro, que Sodoma é uma cidade repleta de imundície e abominações. Está cheia de impurezas que deveriam ser repugnadas e detestadas por todos. Seus habitantes são uma companhia contaminada. Estão todos sob o poder e domínio de desejos odiosos. Todas as suas faculdades e afeições estão contaminadas por disposições ardilosas indignas da natureza humana, que a degradam grandemente, que são extremamente odiosas a Deus e que provocam terrivelmente a sua ira. Toda sorte de abominação espiritual abunda nela. Não há nada tão odioso e abominável que não possa ser encontrado lá e que não abunde lá. Sodoma é uma cidade cheia de demônios e espíritos imundos. Ali eles se reúnem e ali exercem seu domínio. Ali se divertem e se entregam à imundície. Como se diz da Babilônia mística em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Babilônia tornou-se morada de demônios, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. Quem gostaria de pertencer a uma sociedade assim? Quem não fugiria de tal cidade com maior pressa, sem jamais olhar para trás e sem a menor intenção de retornar? Algumas pessoas em Sodoma podem parecer ter um rosto bonito e uma aparência exterior agradável. Mas, se pudéssemos olhar em seus corações, veríamos que são todas absolutamente imundas e abomináveis. Deveríamos fugir de tal cidade com a mais profunda aversão ao lugar e à sociedade, sem qualquer desejo de permanecer ali por mais tempo e sem jamais sentir a menor inclinação para retornar. Mas deveríamos desejar nos afastar o máximo possível dela, para que de modo algum nos tornássemos participantes de suas abominações. Segundo, não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma, pois Sodoma é uma cidade destinada à destruição. O clamor da cidade chegou aos céus. A terra não pode suportar um fardo como o de seus habitantes. Portanto, ela se livrará deles e os expulsará. Deus não permitirá que tal cidade permaneça. Ele a consumirá. Deus é santo e sua natureza é infinitamente oposta a toda impureza. Ele será, portanto, um fogo consumidor para ela. A santidade de Deus não a permitirá permanecer.
E a majestade e a justiça de Deus exigem que os habitantes daquela cidade, que assim o ofendem e o provocam, sejam destruídos. E Deus certamente os destruirá. É o decreto imutável e irreversível de Deus. Ele o disse e o fará. O decreto foi proferido. E tão certo quanto existe um Deus, e Ele é onipotente e é capaz de cumprir seus decretos e ameaças, tão certo é que Ele destruirá Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículo 12 e 13. Tudo o que tens na cidade, tira-o daqui, porque vamos destruir este lugar, pois o clamor dele se tornou muito grande diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E no versículo 14, levantai-vos, saí deste lugar, para que o Senhor não destrua essa cidade. Essa cidade é uma cidade amaldiçoada, está destinada à ruína. Portanto, para não participarmos de sua maldição e não sermos destruídos, devemos fugir dela e não olhar para trás. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e não recebam as suas pragas. Terceiro, não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma, porque a destruição que lhe está destinada é extremamente terrível. Está destinada à destruição total, a ser completamente consumida. Está destinada a sofrer a ira do grande Deus, que será derramada sobre ela como uma terrível tempestade de fogo e enxofre. Essa cidade será preenchida com a ira de Deus. Todo aquele que nela permanecer terá o fogo da ira de Deus descendo sobre sua cabeça e em sua alma. Estará cheia de fogo e cheia da ira do Todo-Poderoso. Será cercada de fogo por fora e cheio de fogo por dentro. Sua cabeça, seu coração, suas entranhas e todos os seus membros estarão cheios de fogo, e não haverá uma gota d'água para refrescá-lo. Ele não terá para onde fugir em busca de alívio. Para onde for, ali estará o fogo da ira de Deus. Sua destruição e tormento serão inevitáveis. Ele será destruído sem piedade. Clamará em alta voz, mas não haverá ninguém para ajudá-lo, ninguém para dar ouvidos aos seus lamentos ou para lhe oferecer alívio. O decreto foi promulgado, e virão os dias em que Sodoma arderá como uma fornalha, e todos os seus habitantes serão como palha, assim como na Sodoma literal, toda a cidade estava em chamas. Em suas casas não haviam segurança, pois todas estavam em chamas. E se fugissem para as ruas, estas também estariam em chamas. Fogo descia continuamente do céu por toda parte. Que tempo sombrio! Que clamor se ouviu naquela cidade, em cada canto dela. Mas não havia ninguém para ajudá-los. Não tinham para onde ir, onde pudessem esconder a cabeça do fogo. Não havia ninguém para ter piedade deles ou para socorrê-los. Se fugissem para seus amigos, estes não poderiam ajudá-los. Ora, com que pressa deveríamos fugir de uma cidade destinada a tamanha destruição? E como deveríamos fugir sem olhar para trás? Como deveríamos ter como uma única intenção nos afastarmos o máximo possível de uma cidade em tais circunstâncias? Quão longe devemos estar de pensar em retornar a uma cidade que tem tamanha ira pairando sobre ela? Quarta, a destruição destinada a Sodoma é uma destruição universal. Ninguém que nela permanecer escapará. Ninguém terá a sorte de estar em um canto escondido, onde o fogo não os alcançará. Todos os tipos, velhos e jovens, grandes e pequenos, serão destruídos. Não haverá exceção de idade, sexo ou condição, mas todos perecerão juntos. Gênesis capítulo 19, versículo 24 e 25. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, da parte do Senhor, desde os céus, e destruiu aquela cidade e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e tudo o que crescia na terra. Portanto, não devemos hesitar nem olhar para trás, pois não há lugar seguro em Sodoma, nem em toda a planície sobre a qual Sodoma foi construída. A montanha da segurança está à nossa frente
e não atrás de nós. Quinto, a destruição destinada a Sodoma é uma destruição eterna. Isso se refere a Sodoma literal, que sofreu a vingança do fogo eterno. Judas capítulo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que da mesma maneira se entregaram à fornicação e seguiram após carne estranha, são postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. A destruição de Sodoma e Gomorra sofreram foi uma destruição eterna. Essas cidades foram destruídas e nunca mais foram reconstruídas. Nem podem ser reconstruídas, pois a terra em que se encontravam na época de sua destruição afundou e desde então está coberta pelo lago de Sodoma, ou Mar Morto, ou, como é chamado nas Escrituras, Mar Salgado. Parece que isso foi ordenado propositalmente para ser um tipo de destruição eterna dos homens ímpios. Portanto, o fogo pelo qual foram destruídas é chamado de fogo eterno, porque era tão típico um tipo de destruição eterna dos homens ímpios, o que pode ser em parte, ou que se pretende quando se diz, naquele texto de Judas, que eles foram apresentados como exemplo, ou como um tipo ou representação do fogo eterno, no qual todos os ímpios serão consumidos. Desde os tempos antigos, Sodoma tem sido coberta por um lago que foi inicialmente criado por fogo e enxofre, como uma figura do lago de fogo e enxofre no qual os ímpios terão sua parte para todos sempre, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e em outros lugares. Portanto, não devemos olhar para trás ao fugirmos de Sodoma, visto que a destruição a que ela está destinada é uma destruição eterna, pois isso torna a destruição infinitamente terrível. Sexto, Sodoma é uma cidade destinada à destruição rápida e repentina. A destruição não é apenas certa e inevitável e infinitamente terrível, mas virá rapidamente. O seu juízo não tarda e a sua condenação não dorme, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, e assim também Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. O dia da sua calamidade está próximo, e as coisas que lhe sobrevirão se apressam. A tempestade da ira, as nuvens negras da vingança divina pairam sobre eles a cada instante, prestes a irromper e a cair sobre eles de maneira terrível. Deus já afiou sua espada, armou seu arco e preparou a sua flecha. Salmo capítulo 7, versículo 12. Portanto, devemos nos apressar e não olhar para trás, pois, se hesitarmos e pararmos para olhar para trás, em vez de fugirmos para salvar nossas vidas, corremos grande perigo de sermos envolvidos na ruína comum. A destruição de Sodoma não só será rápida, como também virá de repente e inesperadamente. Parece ter sido uma bela manhã em Sodoma antes de sua destruição. Gênesis capítulo 19, versículo 23. Parece que não havia nuvens à vista, nem qualquer sinal de tempestade, muito menos de uma tempestade de fogo e enxofre. Os habitantes de Sodoma não esperavam tal coisa. Mesmo quando Ló contou aos seus genros, eles não acreditaram. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Eles estavam se divertindo. Seus corações estavam tranquilos. Não suspeitavam de tal calamidade. Mas ela veio de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e não havia como escapar. Como dizem os versículos 28 e 29. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim acontece com os homens ímpios. Salmo capítulo 73, versículo 19. Como são destruídos no instante, são consumidos pelo terror. Portanto, se hesitarmos e olharmos para trás, podemos ser subitamente surpreendidos e tomados pela destruição. 7. Não há nada em Sodoma que vale a pena recordar. Todos os prazeres de Sodoma perecerão em breve na destruição comum.
Tudo será consumido pelo fogo e certamente não vale a pena olhar para trás e ver coisas que estão perecendo e sendo consumidas pelas chamas, como acontece com todos os prazeres do pecado. Todos estão destinados ao fogo. Portanto, é insensato para qualquer um que esteja fugindo de Sodoma ansiar por elas, pois quando foram queimadas, de que adiantarão? E vale a pena voltarmos apenas para desfrutar de um momento delas, antes que sejam queimadas e assim nos expormos a sermos consumidos pelo fogo junto com elas? A mulher de Ló olhou para trás, pois se lembrava das coisas agradáveis que deixara em Sodoma. Ela sentia saudades delas. Não conseguia deixar de olhar com um olhar nostálgico para a cidade onde vivera com tanta felicidade e prazer. Sodoma era um lugar de grande abundância aparente. Comiam as gordurosas e bebiam as doces. A terra ao redor de Sodoma era extremamente fértil. Disse que era como o jardim de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 10. E a fartura de pão era um dos pecados daquele lugar. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ali, Ló e sua esposa viviam em abundância e era um lugar onde os habitantes se entregavam aos prazeres e deleites carnais. Mas, por mais abundantes que fossem essas coisas, do que valiam agora quando a cidade ardia em chamas? A esposa de Ló foi muito tola ao demorar-se em sua fuga, por causa de coisas que estavam todas em chamas. Assim, os prazeres, os lucros e as alegrias do pecado trazem sobre si a ira e a maldição de Deus. Enxofre foi espalhado sobre eles. O fogo do inferno está pronto para incendiá-los. Portanto, não vale a pena para ninguém olhar para trás depois de tais coisas. Oitavo, somos advertidos por mensageiros enviados por Deus a nos apressarmos em nossa fuga de Sodoma e não olharmos para trás. Deus nos envia seus ministros, os anjos das igrejas, nesta grande missão, assim como enviou os anjos para avisar Ló e sua esposa a fugirem para salvar suas vidas. Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16. Se demorarmos ou olharmos para trás, agora que recebemos tal advertência, seremos extremamente imperdoáveis e monstruosamente tolos. O uso que eu faria desta doutrina é para advertir aqueles que estão em uma condição natural a fugirem dela e de modo algum olharem para trás. Enquanto você estiver fora de Cristo, você estará em Sodoma. Toda a história da destruição de Sodoma, com todas as suas circunstâncias, parece estar inserida nas Escrituras para nossa advertência e é apresentado como um exemplo, como diz o apóstolo Judas. Ela tipifica de maneira vívida o caso dos homens naturais, a destruição daqueles que permanecem em um estado natural e a maneira como escapam daqueles que fogem para Cristo. O salmista, ao falar do castigo reservado aos homens ímpios, parece se referir evidentemente à destruição de Sodoma. Salmo capítulo 11, versículo 6. Sobre os ímpios, Deus fará chover laços, fogo e enxofre, e uma tempestade horrível, esta será a porção do seu cálice. Portanto, vocês que buscam um lugar em Cristo, considerem, fujam de Sodoma. Sodoma é o lugar do seu nascimento e onde vocês passaram a vida. Vocês são cidadãos daquela cidade repleta de imundícia e abominação diante de Deus, aquela cidade poluída e amaldiçoada. Vocês pertencem àquela sociedade impura. Vocês não apenas vivem entre eles, mas são deles. Vocês cometeram essas abominações e provocaram a Deus, como ouviram dizer. É de vocês que tenho falado durante todo esse tempo sobre esta doutrina. Vocês são os habitantes de Sodoma. Talvez vocês não considerem suas circunstâncias tão terríveis, mas vocês habitam em Sodoma. Embora possam estar reformados e apresentar ao mundo uma aparência limpa e um semblante sereno, enquanto permanecerem em sua condição natural, vocês serão habitantes impuros de Sodoma. O mundo da humanidade está dividido em duas companhias, ou, como eu diria, em duas cidades. Há a cidade de Sião, a Igreja de Deus,
a cidade santa e amada, e a Sodoma, aquela cidade poluída e amaldiçoada, destinada à destruição. Vocês pertencem a esta última. Por mais que se considerem melhores do que alguns, vocês são da mesma cidade, da mesma companhia que fornicadores, bêbados, adúlteros, pessoas que blasfemam, salteadores, piratas e sodomitas. Por mais que se julguem distintos enquanto estiverem fora de Cristo, vocês pertencem à mesma sociedade. Vocês são da companhia que se une a eles e não são melhores do que eles, a não ser pelo fato de terem maiores restrições. Vocês são considerados aos olhos de Deus como os dignos de serem classificados como eles. Vocês e eles são, em conjunto, objetos de repulsa e aversão, e têm a ira de Deus sobre vocês. Você irá com eles e será destruído com eles, se não escapar do seu estado atual. Sim, você pertence à mesma sociedade e à mesma companhia dos demônios, pois Sodoma não é apenas a cidade dos ímpios, mas também o covil de todo espírito maligno. Vocês pertencem àquela cidade destinada a uma destruição terrível, inevitável, universal, rápida e repentina, uma cidade sobre a qual paira uma tempestade de fogo e ira. Muitos de vocês estão convencidos do terrível estado em que se encontram em Sodoma e estão tentando escapar da ira que paira sobre ela. Que tais pessoas sejam advertidas pelo que foi dito, para que fujam por suas vidas e não olhem para trás. Não olhem para trás, a menos que queiram participar da tempestade ardente que se abate sobre aquela cidade. Não olhem para trás, lembrando-se dos prazeres que tiveram em Sodoma, ansiando pelas coisas agradáveis que lá viveram, pela facilidade, pela segurança e pelo prazer que lá desfrutaram. Lembrem-se da mulher de Ló, pois ela olhou para trás, relutante em abandonar para sempre a comodidade, o prazer e a abundância de que desfrutava em Sodoma, e desejando retornar a eles. Lembrem-se do que aconteceu com ela. Lembrem-se dos filhos de Israel no deserto, que desejavam voltar ao Egito. Números capítulo 11, versículo 5. Lembramo-nos das carnes que comíamos livremente no Egito, pepinos, melões, alho poró, cebolas e alho. Lembrem-se do resultado. Vocês devem estar dispostos a abandonar para sempre toda a comodidade, o prazer e o proveito do pecado, a renunciar a toda a salvação, como Ló renunciou a tudo e deixou tudo o que tinha para escapar de Sodoma. A destruição da qual vocês estão em perigo é infinitamente mais terrível do que a destruição de Sodoma literal, da qual Ló fugiu. A destruição de Sodoma e Gomorra em uma tempestade de fogo e enxofre foi apenas uma sombra da destruição dos homens ímpios no inferno, e não se compara a ela mais do que a uma sombra ou uma imagem se compara à realidade, ou do que o fogo pintado se compara ao fogo real. A miséria do inferno é apresentada por meio de várias sombras e imagens nas Escrituras, como a escuridão das trevas, um verme que nunca morre, uma fornalha de fogo, um lago de fogo e enxofre, os tormentos do vale do filho do Rinom, do filho de Rinom, uma tempestade de fogo e enxofre. A razão pela qual tantas comparações são usadas é porque nenhuma delas é suficiente. Qualquer uma delas representa a verdade apenas parcialmente e de forma muito imperfeita, e, portanto, Deus usa muitas. Portanto, vocês precisam se apressar muito mais na fuga e não olhar para trás do que Ló e sua esposa quando fugiram de Sodoma, pois a cada dia e a cada instante corre o risco de uma tempestade 1000 vezes mais terrível cair sobre suas cabeças do que aquela que se abateu sobre Sodoma, quando o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre eles. Assim será infinitamente mais insensato da sua parte olhar para trás do que foi para a esposa de Ló. As pessoas são muito propensas a retroceder também por causa do desânimo. O coração é instável, cansa-se facilmente e tende a dar ouvidos a tentações desanimadoras.
Um pouco de dificuldade e atraso logo vencem suas frágeis resoluções, e o desânimo tende a levar ao retrocesso. Ele enfraquece as pessoas, pesa como um peso morto sobre seus corações e as faz arrastar-se pesadamente, a se persistir por muito tempo. Muitas vezes gera insegurança e falta de bom senso. As convicções são frequentemente abaladas dessa maneira. Elas começam a se dissipar primeiro com o desânimo. A apostasia é uma doença extremamente secreta em seu modo de agir. É uma enfermidade ilusória. Funciona como uma tuberculose, no qual as pessoas frequentemente se iludem, acreditando que não estão piores, mas sim melhores, e na esperança de se recuperarem até poucos dias antes de morrerem. Assim, a apostasia geralmente se instala gradualmente e atinge os homens imperceptivelmente, e eles continuam se iludindo de que não caíram em apostasia. Alegam que ainda estão buscando a verdade e esperam não ter perdido suas convicções, e quando finalmente percebem e não podem mais fingir, geralmente já estão tão perdidos que poucos se importam se perderam suas convicções. E quando chega a esse ponto, geralmente é um caso perdido quanto a essas convicções. Assim, eles se cegam e se mantêm insensíveis à própria doença, e por isso não se assustam com ela, nem despertam para buscar alívio, até que seja tarde demais. Assim, é comum que a apostasia atinjam pessoas que, por algum tempo, estiveram sob convicções consideráveis e posteriormente as perderam. Que as considerações desse perigo, os motivos a ter o máximo cuidado e diligência para guardar seus corações e a estarem vigilantes e em constante oração contra a apostasia, e que isso os impulsiona a fortalecer suas resoluções de se protegerem de tudo o que tende ao contrário, para que possam perseverar até o fim, pois então saberão se seguirão em frente no conhecimento do Senhor.